E chega aí, pessoal, se você é acionista do Banco do Brasil ou está de olho nas ações do banco, você não pode perder esse vídeo. Vamos analisar juntos o desempenho da empresa neste trimestre e entender se vale a pena continuar investindo, além de avaliar os dividendos anunciados pelo Banco do Brasil e quanto vou receber com a minha posição atual. Como a gente sabe, o Banco do Brasil ele é um dos maiores bancos do país, com forte presença em diferentes segmentos como crédito, seguros e investimento. E no último dia 13/11, ele divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024. Mas vindo aqui direto para os seus resultados, nós vemos que o lucro do Banco do Brasil de janeiro a setembro de 2024 ficou na faixa dos 28 bilhões e que esse valor teve um aumento de 8,4% referente ao ano anterior. E só nesse último trimestre, referente aos meses de julho a setembro, nós percebemos que o banco lucrou 9,5 bilhões, onde houve um aumento de 8,3% referente ao mesmo trimestre do ano passado. Com isso, o seu retorno sobre o patrimônio líquido ficou na faixa dos 21,5%. Já com relação à margem financeira, vejam que ficou na faixa dos 77 bilhões e o banco teve um crescimento de 13,9%. E essa margem financeira é interessante ser observada porque ela se refere às receitas do banco com operações que lhe rendem juros. Além disso, vemos que as receitas com prestação de serviço cresceu em quase 5%, ficando no valor de 26,3 bilhões. Já com relação às despesas administrativas, percebam que o banco gastou 27,5 bilhões e teve um aumento de quase 5%. Porém, essa despesa ficou abaixo do esperado pelo banco, onde a expectativa seria de que se tivesse um aumento de 6 a 10%. Já a sua carteira de crédito teve uma ampliação de 13%, chegando no valor de 1,2 trilhão de reais. Porém, nem tudo são flores, como a gente pode ver aqui, a inadimplência dos últimos 90 dias ficou na faixa dos 3,33%. Isso aqui acaba impactando porque o banco acaba tendo que fazer uma provisão de crédito maior. Porém, seu índice de eficiência ficou em 25,4%. Sendo assim, ele continua se mantendo como um dos bancos mais eficientes do Brasil. Já com relação ao lucro líquido do banco, nós vemos que ele entregou 9,5 bilhões, o que foi 0,1% a mais do que o trimestre anterior e 8,3% a mais do que o mesmo trimestre do ano passado. E esse lucro foi bastante interessante, porque nós vimos casa de análise corretoras projetando um lucro de 9 a 9,4 bilhões. Então, nós percebemos que o banco acabou superando um pouco as expectativas do mercado com relação ao seu lucro. E lembrando que esses 9,5 bilhões no trimestre passado já havia sido o recorde de lucro do banco. Então, nós vemos que ele continua mantendo níveis bastante elevados. Além disso, o seu ROI ficou na faixa dos 21% e todo esse crescimento ele é fruto de uma boa gestão e a expansão da carteira de crédito que chegou a 1,2 trilhão de reais, crescendo 13% de um ano para o outro. Porém, a gente percebe também que a inadimplência dos últimos 90 dias teve um aumento de 2,8% para 3,3% e a sua cobertura também piorou com relação ao ano passado. Então, nós vemos que a qualidade da carteira do banco piorou de um ano para outro. E ainda com relação ao crédito, nós vemos que na carteira de crédito pessoa física, o índice de inadimplência que vinha caindo, nesse último trimestre, ele reverteu e voltou a patamares de 2023. Tá? Com relação ao crédito oferecido pelo banco, nós temos que teve um aumento de 7,9%, isso de um ano para o outro, e observamos também que o banco tem uma previsão de um aumento de 6 a 10%, e você vai perceber que o banco tende a entregar resultados dentro das suas previsões. Já com relação à carteira de crédito de pessoa jurídica, nós vemos que a inadimplência também teve um aumento, só que dessa vez ficou acima dos patamares do ano passado. Mas um ponto positivo é que de janeiro a setembro, essa carteira de crédito teve um aumento de 11,8%, e percebam que esse aumento superou a expectativa do banco e ficou de 7 a 11%. Já com relação à carteira de agronegócio, que representa mais de 50% do crédito do Banco do Brasil, com relação à inadimplência, nós percebemos que ela quase que dobrou de um ano para o outro, saindo do valor de 0,71% para quase 2%, e o banco ressaltou alguns fatores para o aumento dessa inadimplência, como a queda nos preços das commodities, o custo de produção elevado, a inflação alta e a
taxa de juros, mas isso é um desafio financeiro enfrentado por todo o setor, não só pelo Banco do Brasil, mas embora o índice de inadimplência tenha subido, é importante observar que o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito bastante diversificada e com foco em segmentos que tendem a ter uma inadimplência menor, como o agronegócio e o setor público. Isso ajuda a minimizar o impacto da inadimplência sobre o lucro do banco. Além disso, perceba que suas carteiras de crédito tiveram um aumento ou dentro do esperado ou acima das expectativas do próprio banco. Como a gente pode ver, em específico, essa carteira do agronegócio teve um aumento de 13,7%, ficando na média do que era esperado pelo próprio Banco do Brasil. E como consequência do crescimento da inadimplência do banco, as provisões feitas por ele para devedores duvidosos deu um salto muito grande de 28,7% só nesse ano. E comparando com o mesmo trimestre do ano passado, teve um aumento de 34,2%, saindo de 7,5 bilhões para 10,1 bilhões. E percebam que só do segundo para o terceiro trimestre desse ano, o aumento foi de 29,2%. E com isso, o banco acabou alterando suas previsões para devedores duvidosos, que antes era de 31 a 34 bi, e agora ele mudou para 34 a 37 bilhões. E esse ponto entra dentro dos resultados do banco, consequentemente, acaba diminuindo o lucro que o banco entrega. Já com a receita de prestações de serviços, veja que o banco ele cresceu em 4,8%, e isso apenas nesse ano. De um ano para o outro, teve um aumento de quase 5%, e do segundo trimestre para o terceiro, um aumento de 2,8%. E essas receitas de prestação de serviço é um dinheiro que o banco ganha com seguro, previdência e capitalização, administração de fundos, consórcios, cartão de crédito, conta corrente, mercado de capitais, entre outros. Já na parte de custos, nós vemos que nas despesas administrativas, nesse ano, o Banco do Brasil teve um aumento de 4,9%, o que ficou abaixo do esperado pelo banco, que era na faixa de 6% a 10%. E com isso, o Banco do Brasil fez uma alteração na sua expectativa para fechar o ano com um aumento de 5% a 7%. Sendo assim, o Banco do Brasil tem crescido as suas despesas abaixo do esperado, se tornando o banco cada vez mais eficiente. E como seus resultados operacionais vêm crescendo a cada período e suas despesas crescendo menos do que o esperado, o Banco do Brasil vai ficando cada vez mais eficiente. Inclusive, esses patamares aqui são níveis de Banco Itaú, que é o maior banco privado da América Latina. E se a gente for comparar, o Banco do Brasil acaba sendo o mais eficiente deles. E sobre as projeções do banco para o ano de 2024, perceba que geralmente o banco entrega seus números dentro do esperado. Veja que na carteira de crédito subiu 11,2% e o esperado pelo banco era subir de 8% a 12%, assim como as receitas de prestação de serviço e o lucro líquido, que continua dentro das expectativas do banco. Com relação à margem financeira, nós vimos que ficou acima do esperado, mas o Banco do Brasil manteve a sua expectativa de 10% a 13%. E uma mudança na projeção de forma positiva foi sobre as despesas administrativas, onde o Banco do Brasil projetava um aumento de 6% a 10%, e hoje ela mudou para um aumento de 5% a 7%. E o ponto negativo foi com relação às provisões, onde o banco previa gastar de 34 a 31 bilhões. Devido à alta na inadimplência, o banco mudou suas projeções para devedores duvidosos para gastar de 37 a 34 bilhões. E com relação ao lucro do banco, percebam que ele entregou até agora 28,3 bilhões. E se a gente for projetar esse valor, levando em consideração que ele vai lucrar no próximo trimestre a mesma coisa que ele lucrou no trimestre anterior e nesse trimestre, nós percebemos que o banco vai entregar um lucro de 37,8 bi. Porém, o quarto trimestre geralmente é melhor do que os anteriores. Mas se o banco não tiver um aumento de lucro, percebam que ele vai ficar dentro do esperado, que foi de 37 a 40 bilhões. E além disso, o Banco do Brasil anunciou 48 centavos no JCP. E esse valor vai ser pago no dia 6 de dezembro e a Datacom no dia 25 de novembro. Ou seja, para você ter direito a esse provento, você tem que ser sócio do Banco do Brasil até o dia 25 do 11. E como esse valor ele é JCP, nós temos que tirar os 15% referente ao imposto de renda. Então, líquido, nós vamos receber cerca de 41 centavos por ação. E esse anúncio, levando em consideração o preço atual do Banco do Brasil, que é de 25,26, isso quer dizer que o Banco do Brasil vai pagar cerca de 1,62% de dividendo com relação ao preço atual. E com relação ao provento, o Banco do Brasil divulgou um valor abaixo do esperado pelo mercado e estavam aguardando
um valor de 50 centavos, sendo divididos entre dividendos e JCP, mas percebam que não ficou tão longe da expectativa, e nós vemos aqui que eu possuo 850 ações do Banco do Brasil. Se nós pegarmos essa quantidade de ações e multiplicarmos pelo valor do provento anunciado pelo Banco do Brasil, nós vemos que de forma líquida eu vou receber quase R$350 em forma de proventos só nesse anúncio. Contudo, a gente pode perceber que no dia 22 de novembro o Banco do Brasil vai divulgar mais um provento antecipado referente ao quarto trimestre de 2024. Só que esse provento é um valor bem menor do que os pagamentos complementares, e a expectativa é que o banco divulgue um valor de cerca de 20 centavos por ação. E se esses 20 centavos vierem em forma de JCP, nós temos que tirar os 15% de imposto de renda, o que deve ficar cerca de 17 centavos por ação. E se de fato acontecer esse pagamento de 17 centavos, e se acontecer esse pagamento de mais 20 centavos em JCP, só esse ano eu receberia um valor de quase R$500 só com o Banco do Brasil, levando em consideração a quantidade de ações atual da carteira. E perceba que se daqui para lá eu aumentar minha posição para 900 ações, o valor líquido recebido já passa dos R$500, que é mais ou menos a metade do meu aporte mensal. E recebendo esses dividendos, podemos escolher entre reinvestir, aumentar nossa posição na própria empresa ou comprar alguma ação que eventualmente esteja mais barata. E assim vamos construindo uma carteira mais forte, e ao reinvestir esses dividendos, estamos aumentando gradativamente nosso patrimônio e potencializando a geração de renda passiva no futuro. E em vez de depender apenas do nosso salário, estamos criando uma fonte de renda que ao longo do tempo ela vai crescendo. É como plantar uma árvore e reinvestir as sementes que ela nos dá, ampliando a nossa floresta financeira. Então, ao meu ver, esse tipo de estratégia de reinvestimento de dividendos é uma das melhores formas da gente chegar à nossa independência financeira e garantir que o dinheiro esteja sempre trabalhando por nós. E percebam como o Banco do Brasil ele vem sendo cotado por valores muito baratos, PL de 3,8, e se a gente levar em consideração o lucro de 38,5 bi, nós percebemos que nos preços atuais o banco está muito barato, com PL de 3,8, um dividendo de mais de 11% e uma margem de segurança de mais de 40%, porque o meu preço teto no banco fica na faixa dos R$36. E percebam que mesmo com resultado bom, o mercado vem batendo bastante nas cotações do banco. Inclusive só hoje ele chegou a cair quase 4%. Então, em resumo, o Banco do Brasil ele apresentou um trimestre sólido, um crescimento na carteira de crédito e bons dividendos, e a leve queda no pagamento do JCP em relação às expectativas do mercado não é motivo para preocupação, considerando os outros pontos fortes da empresa. Mas e aí, o que você achou dos resultados do Banco do Brasil? Deixa seu comentário sobre essa estratégia de dividendos e se você acha que é uma boa escolha de investimento. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar novidades do mercado e outras análises de empresas. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.